Olá, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, também aos amigos que nos acompanham nesses tempos aí de pandemia através do Pão das Três. Eu sou o pastor Júnior, hoje é dia 25 de junho de 2020, é uma quinta-feira, um dia aí um pouquinho mais quente, está ventando bastante, um dia bastante gostoso aí para a gente aproveitar esse período que temos na tarde para juntos louvarmos a Deus, adorarmos a Deus. E mais uma vez eu quero agradecer a sua companhia. Eu quero convidá-lo logo no início desse nosso encontro aqui do Pão das Três para juntos orarmos, buscando a presença do Senhor. Lembrando que vamos ter um período aqui para pedidos específicos também. Todos aqueles que nós pudermos compartilhar, nós vamos compartilhar. Os que surgirem durante o Pão das Três também, sempre que possível. Às vezes acaba escapando algum durante o Pão das Três, mas a gente depois dá uma olhada e ora também, coloca na nossa lista de oração, tá bom? Então vamos orar, quero que você feche os seus olhos, curve também a sua cabeça e vamos juntos buscar a presença do Senhor nessa tarde. Obrigado, Pai, por mais um Pão das Três, obrigado por mais uma quinta-feira que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concede, e muito obrigado, Deus, também pelos recursos que dispomos, ó Deus, como povo do Senhor, como igreja, para continuarmos mantendo a nossa comunhão, o nosso contato, a nossa edificação e, acima de tudo, o louvor, a adoração, e também nos lembrarmos, ó Deus, da Tua Palavra e também aprendermos coisas novas a respeito do Senhor e da Sua Palavra. Fique conosco durante o Pão das Três, nos guardando e nos abençoando. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai falar de santidade. E eu queria cantar, eu lembrei de uma canção que nós cantávamos lá na igreja do Parque São Paulo, na minha juventude. Eu não nasci na igreja, não passei a minha adolescência na igreja, mas a minha juventude, graças a Deus, eu pude passar e aproveitei bastante. E de vez em quando a gente lembra de algumas músicas que a gente cantava naquela época que marcaram bastante a nossa vida. E acredito que eram músicas também que eram bastante cantadas nas outras igrejas batistas. Acho que era até uma época em que o repertório das igrejas era mais ou menos parecido, uma época que a gente ainda pensava como igrejas batistas de uma forma mais uniforme. Pena que esse tempo acabou. Mas são músicas que tocaram as nossas vidas, de alguma maneira falaram aos nossos corações, e elas são bastante fortes, assim, porque trazem a nós essa memória mesmo. Quando olho tua santidade, quando vejo tua formosura, quando tudo obscurece devido ao teu resplendor, quando sinto gozo no meu coração, quando tua vontade em minha vida, quando
Senhor. São hinos que fazem lembrar do tempo que eu era jovem. Já faz tempo. Ser jovem é muito bom, ser jovem na igreja, vivendo nos caminhos do Senhor, é muito bom. Eu não sou tão saudoso, né, de achar que aquele período era tão melhor que hoje, porque eu lembro que naquela época tinha as mazelas também, a galera também era, era da pesada. Mas é o tempo da gente, né, que a gente era juventude e podia louvar, podia adorar a Deus com esses cânticos, com essas canções tão boas e que falam tanto dessa alegria diante da santidade de Deus e nos colocando assim como adoradores, nos comprometendo a adorar ao Senhor. Então, como eu disse, hoje a gente vai falar um pouco sobre santidade. É um assunto bastante vasto, a gente poderia percorrer, sem dúvida alguma, a Bíblia inteira tratando desse assunto, mas eu escolhi um texto da Palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, que trata desse assunto, e é um texto, infelizmente, às vezes muito obscuro para muitos crentes, né? Porque obscuro, ele está na Bíblia, mas é um texto que a gente às vezes não olha muito, não pensa muito nele. E é interessante porque ele dentro da Bíblia, do Antigo Testamento, dos servos de Deus, e até as referências que a gente tem de santidade que vão chegar lá no Novo Testamento, principalmente em cartas ou em apóstolos como o apóstolo Pedro, tem origem exatamente nessa passagem das Escrituras que eu vou citar hoje. Eu já vou dizer aqui que é Levíticos 19. Geralmente esse capítulo, essa unidade aqui do livro de Levítico, é conhecido como Código de Santidade. É o texto exatamente onde Deus se manifesta como um Deus santo. Ele já tinha se apresentado, obviamente, como um Deus santo para Moisés, lá durante o processo ali da sarça, quando ele começa a falar com Moisés, até anteriormente com o próprio Adão no paraíso, aquela inocência, aquela santidade, a maneira como ele se apresentou para Abraão. A gente pode, nem quando o texto é direto, né, a ideia da santidade está de fora, pelo contrário, às vezes quando os textos não estão tratando literalmente da santidade de Deus, eles ainda têm a santidade de Deus em si, pela maneira como ele lida com seus servos e com seu povo. Agora, esse, sem dúvida nenhuma, talvez assim o primeiro texto assim escancarado da Bíblia, né, olhando a Bíblia obviamente na sequência, e que vai balizar o pensamento dos hebreus, o pensamento dos judeus, o pensamento obviamente de Jesus, dos apóstolos, e chegando até Pedro, como eu já disse, a respeito de santidade. E é interessante que a gente vai ver santidade aqui. Eu vou selecionar algumas partes do capítulo 19. Eu não vou ler ele inteiro, porque ele é relativamente longo, né? Tem aí 37 versículos. Eu vou escolher aqui algumas passagens, depois você pode ler o texto todo, aproveitando bastante, tentando lembrar um pouco do que eu vou passar para vocês, para ajudar você na compreensão do texto. E você vai ver como é que santidade é algo de natureza muito prática, e você vai ver também qual é a base, qual é o fundamento da nossa santidade. Nenhuma novidade, eu não vou apresentar nenhuma novidade aqui. A minha ideia não é ser pregador de novidades, mas a ideia é mostrar exatamente o que está na Bíblia, como é que a gente pode ler, como é que a gente pode entender essa questão de santidade, tá bom? Então, deixa aberto em Levíticos capítulo 19. Levítico capítulo 19. E eu vou orar primeiro, antes da gente ler o texto, e depois da minha leitura eu vou ler um trecho, depois eu vou selecionar outras porções aqui para que a gente possa ler juntos e aproveitar um pouquinho do que a palavra de Deus tem para a gente nessa tarde. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos diante do Senhor para ler a Tua palavra. Nos abençoa com a leitura de trechos de Levíticos 19, nos ajudando a compreender um pouco a santidade, a sermos santos, compreender a Tua santidade também, para que a Tua santidade possa se fazer valer na vida de cada um de nós. Muito obrigado, Deus, por esse momento especial, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Se alguém perguntasse para você o que é santidade, o que é ser santo, o que você responderia? É lógico que a gente não está tendo aqui essa interação, mas o que você responderia? Então, muita gente vai responder uma série de coisas, assim, como ser perfeito. Alguns vão colocar assim, como não beber, como não fumar, não falar palavrão,
não se envolver com pecado. E claro que ser santo tem a ver com todas essas coisas. E ela está diretamente interligada com uma outra questão que é bastante importante, que vem da própria origem da palavra santo, que quer dizer separado. O que é separado? Eu tenho aqui uma coisa, elas estão juntas e eu separo. Eu coloco num outro lugar. Agora, no sentido bíblico, no sentido espiritual, isso tem uma série de implicações bastante importantes. Ou seja, Deus tirou o povo dele do Egito, numa situação de pecado, de idolatria, de estarem distantes da sua pátria, da sua terra, que era Canaã, de onde tinha vindo a família de Jacó. Então é, em um certo sentido, um retorno também, apesar dos 430 anos morando ali no Egito. E ele tira aquele povo, o povo é levado até o deserto para adorar e depois se encaminha para a terra prometida para viver de acordo com a vontade de Deus. Então, é separar nesse sentido, tirar do pecado e colocar num lugar, numa condição completamente diferente para que possam pertencer exclusivamente ao Senhor. Quando a gente lê as cartas de Pedro, eu gosto bastante das cartas de Pedro, inclusive nos nossos saudosos cultos de quarta-feira presenciais do ano passado, início desse ano, eu até tive a oportunidade no meu mês trabalhar uma das cartas do apóstolo Pedro, quando ele fala que nós somos um povo santo, nação escolhida, sacerdócio, aquela coisa toda, ele está exatamente pensando nesse código levítico, nesse código de santidade, de um povo totalmente separado para fazer a vontade de Deus. A santidade implica até, naquele contexto do tabernáculo e do templo, em que as coisas que eram construídas, então se você olhar o tabernáculo, então tinha o Santo dos Santos, o santo, tinha o pátio, tinha as cortinas que delineavam ali, delimitavam o espaço do tabernáculo, você tinha lá a mesa da proposição, onde ficavam os pães, você tinha a Arca da Aliança com os dois querubins com as asas abertas de frente um para o outro, toda aquela coisa muito bonita, eram coisas santas ao Senhor. Em que sentido? Que elas estavam dedicadas ao uso exclusivo de Deus e pertenciam ao templo como sinais ali da presença de Deus e como coisas especiais para Deus. Então hoje, quando a gente tem as nossas coisas, a nossa casa, eu tenho aqui o violão, as coisas, a gente pode pensar em consagrar essas coisas a Deus, não no sentido de que elas se tornam santas e no sentido de que elas emanam de si poder, não, a gente tem que fugir completamente dessa ideia, mas de entender que elas nos foram dadas por Deus e de que a gente vai usar a nossa casa, os nossos bens para Deus e tudo mais, que nem aquela velha brincadeira, né? O cara compra um carro, ora bastante, compra um carro e ele diz, vou consagrar o carro ao Senhor. Consagrar o carro ao Senhor não significa pedir que Ele abençoe o carro para que o carro não dê problema. Quando você fala nesse sentido, você está colocando para o uso de Deus. Então você vai dar carona para os irmãos da igreja, vai levar os doentes, vai transportar sua família para a igreja. É mais ou menos nesse sentido. Tem a ver com uma questões de natureza muito prática, em que a gente dedica a nossa própria vida. Agora, a santidade bíblica neotestamentária, obviamente ela não diz respeito só a objetos, e muito menos a objetos. Obviamente, a santidade tem a ver comigo e com você, conosco, em sermos pessoas santas. Então, nós vamos ler aqui os trechos de Levíticos 19, e eu já começo dizendo para você qual é a base, qual é o fundamento da nossa santidade. São os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, ou o decálogo. São os mandamentos e as ordens de Deus. Então, desde o momento em que Deus ordena, afirmando que Ele é o único Deus, não deve se adorar outro Deus, não deve se fazer imagem de escultura, não se deve se prostrar diante de imagem de escultura, não se deve usar o seu santo nome em vão, tem que se guardar, né, como ele fala, guardar um dia, guardar-nos para a adoração do Senhor, temos que honrar pai e mãe, não podemos roubar, não podemos matar, não podemos cobiçar coisas alheias. Nós estamos tendo ali o direcionamento daquilo que é santidade, ou daquilo que é ser santo. Então vamos ficar já com esses princípios, esses fundamentos. A santidade, principalmente agora, tem relação direta conosco.
em que fomos resgatados do pecado para uma nova vida de adoração e de serviço a Deus. Somos de uso exclusivo de Deus, conforme Pedro nos ensina. E a base, o fundamento para construir o nosso pensamento a respeito da santidade é o Decálogo, as 10 palavras que a gente costuma chamar também de os 10 mandamentos, que você encontra em Êxodo capítulo 20 e uma repetição dele completo em Deuteronômio capítulo 5, lembrando que os 10 mandamentos permeiam toda a Bíblia. Eles vão aparecer às vezes partes dele, mas sempre temos que nos lembrar dele. Inclusive no Sermão da Montanha, na estrutura das palavras dos apóstolos, eles estão sempre sendo recordados e lembrados, porque eles são o fundamento não só do povo hebreu, dos judeus, mas do povo de Deus, da igreja de Deus também. Então vamos lá. Vamos ver um pouquinho de como o Senhor apresentou essa santidade para aquele povo e como ela pode ser uma referência para nós. Portanto, santidade é algo muito prático. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque o Senhor, vosso Deus, sou santo. Ele já começa com essa expressão: vocês devem ser santos porque eu sou santo. Então já é outro fundamento aí bastante importante. A santidade de Deus, do qual ele está distante, abominando o pecado, distante do pecado, implica também que nós temos que estar distantes e abominando o pecado e tendo um uso exclusivo para Deus. Aí ele continua: cada um, olha aqui versículo 3 que interessante, cada um temerá a sua mãe e a seu pai e guardará os meus sábados. Eu, o Senhor, vosso Deus, eu sou o Senhor, vosso Deus. Viu que interessante? Ele até junta dois mandamentos aqui: honrar pai e mãe e guardar o sábado, no mesmo versículo. A gente não vai discorrer aqui a respeito da necessidade. Hoje a gente, como gentios, não tem mais que guardar o sábado. A nossa vida, os 7 dias da semana pertencem ao Senhor, porque esse é um assunto que os irmãos já conhecem, que a gente já trabalhou em outras oportunidades. Se não, vai para Colossenses. Ninguém tem que incomodar nós, os góis, né, os gentios, a respeito de guardar essas coisas, guardar os sábados e as festas. Toda a nossa vida, todo o nosso dia pertence ao Senhor. Hoje é como um sábado, porque hoje é um dia dedicado ao Senhor. Não é porque a gente está aqui no culto, não é porque a gente não estivesse tendo o pão das 3. Esse dia foi o Senhor que fez, e nele seremos santos, dedicando tudo o que fizermos ao nosso Deus. É isso que ele está ensinando. Não vos virareis para os ídolos, nem vós fareis deuses de fundição. Eu, o Senhor, eu sou o Senhor, vosso Deus. É interessante porque, olha que engraçado, ele vai repetindo o decálogo, os 10 mandamentos, parece que está um pouco fora de ordem, né? Mas ele vai citando novamente. Qual o mandamento que está aqui? De não construir imagens de escultura. E sempre lembrando: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Quase dá para ouvir essa expressão no sentido: não façam isso, não façam aquilo, olhem para mim, eu sou o vosso Deus. Sou eu quem digo para vocês como fazer, é para mim que vocês devem olhar. Portanto, olha que interessante essa questão da santidade. A santidade implica em nós olharmos para Deus. É lógico que não é esse olhar de encarar, mas o olhar de perceber a sua santidade, de perceber a sua bondade, a maneira como ele lida com todas as coisas, para que a gente também possa agir dessa forma. Olha o versículo 5. E quando sacrificardes sacrifício pacífico ao Senhor, da vossa própria vontade o sacrificareis. No dia em que o sacrificardes e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado com fogo. Então ele vai dando as orientações para o povo a respeito de como se deve realizar o culto. Então, a gente hoje, por exemplo, a gente não sacrifica mais animais. Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus, que morreu pelos nossos pecados. O próprio João Batista já deixou isso declarado, lá em João 29 está escrito isso aí. Então, olha que interessante. Ele vai dando orientações a respeito do culto, da maneira como as pessoas devem se comportar diante dele. Vamos dar um pulo, olha que coisa interessante, saboreando um pouco aqui, depois você pode ler o capítulo 19 inteiro, com bastante calma. Mas vamos lá para o versículo 11, olha que interessante. Não furtareis e nem mentireis, e nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do Senhor vosso Deus. Eu sou
o Senhor. Aqui nos versículos 11 e 12 a gente tem uma série de mandamentos. A gente tem o não furtarás, o não roubarás, a gente tem em relação a não mentir, a não dar falso testemunho. Nós temos aqui pelo menos uns 3 ou 4 mandamentos incluídos aqui nesses 2 versículos. E eu sou o Senhor, vosso Deus. Ou seja, mais uma vez, a santidade é algo de natureza muito, muito prática. Não é algo circunstancial, algo que agora eu sou santo, amanhã eu não sou. Porque tem a ver com as práticas diárias, com tudo o que a gente faz. Eu vou dar um pulo e olhar o versículo 16, que chega a soar engraçado, por causa da expressão que é usada na versão, mas é lógico que não é engraçado do ponto de vista cômico, mas a maneira como é colocada, mas na verdade é uma coisa muito séria. Olha só o que diz lá no versículo 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Ou seja, você não andará especulando a respeito da vida dos outros, falando da vida dos outros, se metendo nas coisas alheias e nem também denegrindo a vida de outras pessoas através das suas observações maldosas. Em outras palavras, cada um vai cuidar da própria vida, não vai ficar se metendo à toa na vida do outro. É lógico que a gente tem que ter um cuidado, porque, por exemplo, olha o versículo 17. Não aborrecerás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: você também não vai deixar de chamar a atenção de quem está errado, você vai corrigir quem está errado e não vai deixar a outra pessoa ser consumida pelo pecado. Então, nesse texto, tem uma coisa para separar o mexeriqueiro, o fofoqueiro que se intromete nas coisas alheias da vida daquele que olha para o outro com amor e com cuidado, querendo ajudá-lo. Olha que coisa interessante, como é que é santidade. É engraçado porque a gente já tem pelo menos aí quase 2000 anos de história do cristianismo, né? Se a gente imaginar que Jesus inaugura a igreja após a sua morte, sua ressurreição, ali o Pentecostes, ali por volta do ano 33, 34, nos aproximamos aí de 2000 anos de história da igreja cristã. Mas ao longo desses 2000 anos, várias histórias foram criadas a respeito do que é santidade. E é interessante, dentro do nosso imaginário, que é fortemente católico muitas vezes, a gente imagina alguém com a mãozinha fechada, olhando para cima, aquela auréola em cima, e a gente não encontra fundamento nenhum desse nas escrituras. Por quê? Está falando de gente, de povo, está falando de nós, vivendo a nossa vida diária com sabedoria, com consciência da presença de Deus, e olhando também até a maneira como eu relaciono com o outro, como uma maneira de produzir essa santidade, de que essa santidade se faça presente na minha vida. Olha o versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. É interessante o fundamento, os 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Segundo, amar ao próximo como a nós mesmos, está nesse texto de Levíticos 19, olha, essa parte do amar ao próximo como a nós mesmos. E como é que termina o versículo? Eu sou o Senhor, eu sou aquele que os guia, eu sou aquele que ordena a vida de vocês. E o texto segue falando a respeito de coisas práticas, do que eles deveriam fazer ao entrar na terra prometida. Ele vai dizer, por exemplo, olha só, vamos dar uma olhada, por exemplo, no versículo 31. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Olha que interessante. Ele já dizendo, chegando lá vocês vão lidar com os agoreiros, com os videntes, com esses falsos profetas. Vocês não deem ouvidos a eles, porque vocês pertencem a mim. Vocês têm que ouvir de mim a verdade a respeito da vida de vocês. Sou eu que cuido da vida de vocês. E ele vai colocando, então, todas essas coisas e sempre dizendo, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Olha que interessante. Santidade é algo muito prático. Tem a ver com as coisas que a gente pensa. Tem a ver com a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Tem a ver com a maneira como nós usamos, inclusive, as coisas que Deus colocou sob o nosso cuidado, usando com zelo, usando para o favor de Deus, usando em prol do seu reino, usando
com cuidado as nossas palavras, não permitindo que os nossos corações e as nossas mentes sejam ocupadas com a maldade, com os maus pensamentos, amando o próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque santidade implica em tudo isso, em que nós fomos separados para viver para Deus, para viver conforme a vontade de Deus. Portanto, quem faz isso, vive em santidade. Quem anda assim, anda em santidade. Não é aquela figura, me permita, não é, sem graça e até patética do santinho, com os olhinhos fechados, olhando para um infinito, sei lá qual, com uma auréola e um brilho em torno do rosto. Não, santidade é coisa de gente comum, de gente que vive a vida, de gente que trabalha, de gente que estuda, de gente que cozinha, de gente que toca um violão, de gente que fala com as outras pessoas, de quem dirige um caminhão, de quem dirige um carro, de quem cuida de uma empresa, de quem dá uma aula, de quem faz uma comida, cozinha num fogão, de quem cuida da sua família. A santidade, conforme entendida na Bíblia, é a maneira de viver conforme a vontade de Deus, daqueles que são filhos desse Deus que diz: eu sou o Senhor vosso Deus, sejam santos assim como eu sou santo. E implica também nessa fuga, nesse contraste, até nessa abominação dessas coisas terríveis que há no mundo. A gente não pode, de maneira alguma, como filhos de Deus, nos acomodarmos a este mundo. E acomodar a esse mundo significa algumas coisas. Simplesmente aceitar o mundo como é e não nos sentirmos mais constrangidos ao ver o mal. E é interessante porque o mal está tão à nossa volta, as coisas erradas e ruins, elas estão nos cercando de uma forma tão intensa e, infelizmente, elas têm uma certa capacidade de cauterizar a nossa capacidade de nos indignarmos, ou seja, de vermos algo errado e de nos assustarmos, de não desejarmos. É lógico que eu não aconselho ninguém com aquela credulidade, né? Meu Deus do céu, que é o fim do mundo. Eu acho que não, eu acho que essa postura é uma postura imatura, mas a gente olhar e dizer: não é isso que eu quero para a minha vida. Eu sei que isso está errado. A minha vida refletirá algo completamente diferente. Eu ensinarei coisas absolutamente diferentes dessas que eu estou vendo aqui. Os meus valores são outros, os meus valores vêm de Deus. Por isso a gente insiste em amar a família, por isso nós insistimos em amar a palavra de Deus, por isso nós insistimos em manter um vocabulário que seja agradável a Deus, por isso nós insistimos em ter uma forma de nos vestirmos que agrade a Deus, por isso nós olhamos as nossas coisinhas, as coisinhas que a gente tem, por mais simples, e nós vamos cuidar delas, vamos zelá-las, porque foram presentes que Deus nos deu para vivermos, para desenvolvermos as nossas atividades. Nós teremos respeito pelos nossos semelhantes, respeito pelos nossos irmãos, respeito pelos nossos líderes. Vamos amar ler a palavra de Deus diariamente, vamos amar a oração, vamos amar o conhecimento que vem de Deus, porque essa é a vida de santidade. Essa é a vida que Deus planejou para a gente. É interessante porque talvez quem olhe do lado de fora, talvez diga assim: mas o crente nem tem uma vida assim tão empolgante. Porque ao olhar para nós, talvez a gente não esteja realizando grandes feitos e grandes atos. Aliás, essa ideia de ter uma vida extremamente relevante, cheia de grandes fatos, de grandes acontecimentos, pode ser uma pedra de tropeço muito grande e até nos afastar de Deus. Veja como o texto trata dessas coisas simples. Olha, cuida da sua família, cuida das suas coisas, me cultue conforme a minha vontade, não se corrompa com os ídolos dessa terra, com o povo dessa terra, não fica se metendo na vida dos outros, coisas muito simples. Portanto, um povo santo é um povo chamado por Deus. Sempre que eu leio textos como esses, e eu fico imaginando muitas passagens da Bíblia estão passando na minha cabeça agora. Muitos momentos da Bíblia estão passando pela minha cabeça agora. Eu sempre tenho um pensamento assim, irmãos. Esse povo, ele existe. É um pensamento que eu acho um pensamento bonito, não porque é meu, mas porque é um fato.
Esse povo santo existe. Essa gente existe. Eles fazem parte da Igreja de Cristo, fazem parte da Igreja Batista em Vila das Belezas, fazem parte de outras igrejas. Esse povo santo e dedicado a Deus, esse povo existe. E olha, existe uma chance de que a gente faça parte desse povo santo, desse povo bonito, maravilhoso. Já parou para pensar nisso? Um povo para quem o Senhor diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus. Vocês são santos, porque eu sou santo. Já pensou nisso? Isso é um pensamento que eu gosto, que me acompanha. Quando eu leio as Escrituras falando dessa gente abençoada de todas as formas, dessa gente santa, essa gente que ama Jesus, sempre me vem esse pensamento. Essa gente existe. Eu até conheço alguns deles. Eu queria encerrar então esse momento de reflexão a respeito de santidade de uma maneira bem simples, o mais didática possível, para a gente refletir nessa tarde. Que Deus possa abençoar então as nossas vidas. Vamos então, como sempre, no nosso Pão das Três, nosso momento de oração, lembrando aí de diversos motivos de oração bastante importantes. A gente vem tentando atualizar de alguma forma. Às vezes aqui a gente cita muitas coisas, às vezes na nossa oração a gente acaba não lembrando, mas entenda também esse momento todo como um momento de oração e de gratidão. O Davizinho, graças a Deus, passou pela cirurgia, deu tudo certo. Já compartilharam fotos aí nos grupos aí dele dando risada, não sabe nem o que está acontecendo, passou por uma cirurgia, graças a Deus está bem. Continuamos louvando a Deus pela vida do Aldair. Não sei se o Aldair está assistindo a gente. Aldair, a sua recuperação, a sua cura trouxe uma alegria muito grande para a gente, então eu estou lembrando aqui disso de novo. Nós temos o Equias, que teve aí um teste aí inconclusivo, mas continuamos orando pela sua vida, Equias. A vida da irmã Irailda, da Tata, do irmão Wilson também, que está com bastante problema na perna, mas a irmã Adriana nos tem atualizado que ele tem melhorado. Gabriel também, Deus te abençoe, Gabriel, um tratamento aí longo, não é? Um tratamento aí bastante difícil, mas graças a Deus tem dado os seus resultados. O Gabriel tem tido evolução, tem melhorado. Nós temos aí diversos familiares também de irmãos da nossa igreja. Eu vou citar rapidamente a lista aqui. Nós temos a Vilma da irmã Zilma, nós temos a Vera Lúcia da nossa irmã Iracema. Temos orado pela vida dela, não temos uma atualização talvez de ontem para hoje, mas a Vera Lúcia já vem passando aí por uma situação de saúde bastante grave, bastante delicada há muito tempo. Então vamos lembrar da vida dela, que é a filha da nossa irmã Iracema. Não sei se alguém da igreja conhece, eu não a conheço pessoalmente, mas a irmã Iracema faz parte aí do nosso arraial, do nosso aprisco. A Carmen do Aldair, vamos orar por ela. A tia Maria, já estamos chamando ela de tia Maria também, que é a tia da Rose. Ela passou também aí por um susto, numa situação bastante difícil. A Michele, tá? Esposa do Cleiton, nora da nossa irmã Maria das Neves. O seu Francisco, da nossa irmã Paula. O William, da Deudina, ele também tem as suas dificuldades, as suas limitações. É um menino muito especial realmente, mas tem também as suas dificuldades. Vamos orar pela vida do William. A gente tem o Bruno da Cida Santos, temos o pai da Cátia, que é o seu Carmino, temos aí também a Francisca, que é a mãe da Toinha, que passou por uma cirurgia recentemente, nós falamos aqui, o Daniel, primo da Thalita Vitor, a Vaneide e a Jocélia, que são também parentes aí da Gilda Borges, o pai da Júlia Rossi, o seu Elsomar, precisamos lembrar dele sempre nas nossas orações, do Thierry, tá bom? Lembrando então de todas essas pessoas aí, tá? Nós temos que continuar orando também pela vida da Luísa. Eu não tenho aí uma atualização, quem nos mantém atualizados é a Abigail Leite, mas é uma situação bastante delicada, desenganada pelos médicos, ainda é uma bebezinha, muito novinha, muito pequenininha, a mãe passando por uma luta muito grande já há muito tempo, então devemos continuar orando pela vida dela, tá? Nós temos aqui, deixa eu ver mais, os nossos irmãos da área de saúde, os desempregados e autônomos aí afetados, os nossos irmãos idosos, vou ler rapidinho aqui.
A irmã Irene, Solange Leite, o irmão Francisco, a irmã Nadira, a irmã Antônia, a irmã Nega, a irmã Suzy, a irmã Zubira Marques, a irmã Joaquina, a própria irmã Iracema, a irmã Zita, a irmã Ruth, né, da irmã Marília, o irmão Flores, a irmã Helena, a irmã Maria Raimundo, o irmão Lorival, Valdomira, o irmão Fidelis e a dona Arlinda, sua esposa, a nossa irmã Arlinda, a irmã Olívia, a irmã Olímpia, a irmã Zumira, a Zeza, a irmã Graça, o irmão Miguel, são muitos dos nossos idosos aí, né, pessoas da nossa igreja, pelas quais precisamos continuar orando. Não sei se temos aí mais pedidos, a lista veio mais alguns aqui. Orar por um trabalho para o Charles, José Charles de Queiroz Alves, nosso querido irmão Charles, precisando de um trabalho, também passou aí por umas dificuldades aí no trabalho, né, Charles? A gente conversou um pouquinho outro dia e temos orado por isso, e agora ele manifesta aí publicamente a necessidade de oração por um trabalho para ele, tá? A irmã Iracema, né, a filha da irmã Iracema, que é a Vera, tá? Já citei aqui, então veio novamente para a gente não esquecer, mas eu citei aqui. E a Vanusa, gratidão pela melhora do Luciano, graças a Deus mesmo, muito bom. Luciano também tem lutado bastante, mas tem se cuidado, tem feito tratamento, mas algumas coisas realmente são difíceis, delicadas, são demoradas, mas que o Senhor dê ao Luciano e a tantos irmãos aqui, né, a toda a nossa igreja, muita perseverança, muita capacidade aí de levantar todo dia lutando e batalhando. A gente está aqui para guerrear mesmo, para ir em frente, tá bom? Então vamos orar por esses pedidos. Talvez eu não lembre de todos, tá, irmãos? Então eu vou tentar lembrar que o máximo possível, é muita coisa realmente para a gente orar, mas a gente vai tentando aqui. Depois a gente olha a lista, a gente ora também em outro momento. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, ó Pai, porque neste momento podemos interceder pela vida de muitas pessoas, assim como também trazer a gratidão dos nossos corações pelas bênçãos do Senhor. Te agradecemos pela cirurgia, pela recuperação do Davizinho, te agradecemos porque ele já está em casa, se recuperando, alegre e saudável, e pela alegria que toma também o coração da Ana e do Danilo. Mais uma vez, te louvamos, ó Pai, te agradecendo pela vida do Aldair, por toda a luta, ó Deus, que ele, a Silmara, a família, até mesmo nós como igreja, Deus, passamos, alguns ali diretamente envolvidos, outros envolvidos em oração. Portanto, essa bênção, ó Pai, sobre a vida do Aldair, é uma bênção, ó Pai, também sobre as nossas vidas. Temos, ó Pai, pessoas também passando por dores, por dificuldades, e clamamos, ó Deus, uma resposta do Senhor, uma intervenção, a cura, e enfim, ó Deus, que a Tua vontade se faça de fato na vida de cada uma das pessoas que vamos citar a partir de agora. A vida da Luíse, que já foi desenganada, ó Deus, por 3 médicos, e a mãe dela, ó Pai, que sofreu bastante, ó Deus, tem sofrido bastante, consola-lhe o coração, mas ainda pedimos pela Tua intervenção, pela Tua cura, e que, ó Deus, a irmã Abigail continue sendo usada para pregar o Evangelho para ela. A vida da Vera Lúcia também, que está internada, filha da nossa irmã Iracema, já há meses, ó Pai, passando por esse problema, ó Deus, tão grave de saúde, muitas vezes ali, passando inclusive pela UTI. Tenha misericórdia, ó Pai, da Vera, tirando, ó Pai, daquela condição. Oramos pela vida da nossa irmã Iracema também, que com certeza tem sofrido bastante por essa situação na vida de sua filha, mas continue fortalecendo, ó Deus, o coração dela, dando a ela, ó Deus, esperança e direcionamento da parte do Senhor. Abençoe a vida do William também, ó Pai, da nossa irmã Deodina, que também passa, ó Deus, por dificuldades, passa por problemas, mesmo sendo um adolescente, porque tem dificuldades, problemas de saúde. Abençoe também, ó Pai, a vida da Deodina, do seu esposo, no cuidado dos seus filhos, dando a eles, ó Deus, ânimo, dando a eles, ó Deus, alegria, dando a eles, ó Deus, a bênção, o direcionamento também do Senhor, ó Deus, em todas as coisas. Pedimos também por um trabalho, ó Deus, por Charles, que passou por reveses na sua vida nos últimos meses, com todas as mudanças que houve no país, na economia, enfim, há vários motivos, e hoje ele te pede um trabalho, ele te pede um emprego, e peço que o Senhor possa abrir, ó Deus, essa porta de trabalho para ele. Aproveitamos para orar pela vida de muitos outros irmãos que também ficaram desempregados desde o início da pandemia, empresas que estão fechando, empresas que estão fazendo cortes, empresas que têm diminuído, ó Pai, o número de horas trabalhadas por semana e também com isso reduzido o salário.
Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando a vida desses irmãos, os ajudando a passar por esses momentos de dificuldade, assim como as empresas também, ó Deus, que estão cogitando fechar, passando por reveses ou por problemas nesse momento, que elas possam também, ó Deus, encontrar formas, estratégias de permanecerem abertas para abençoar, ó Deus, a vida de pessoas, ó Deus, e de famílias inteiras que dependem delas. Oramos, ó Deus, também pela vida dos familiares, ó Pai, dos nossos irmãos, muitos que foram citados aqui, como a Maria, tia da nossa irmã Rose, ó Pai, que está passando por uma dificuldade, ó Pai, de saúde, internada, como, ó Deus, outros que já passaram por dificuldades, ó Deus, estão recuperados, como o pai da nossa irmã Paula e tantos outros, ó Deus, que foram citados aqui. Nas tuas mãos ainda estão, ó Deus, a vida dos profissionais de saúde, os que fazem parte da nossa igreja, aqueles que também não fazem parte. Cuida desse povo, ó Deus, com a tua mão poderosa, porque eles estão vivendo, ó Pai, momentos muito difíceis, de muito trabalho, de muitas dúvidas, correndo riscos, passando por uma rotina que já era extremamente difícil e agora ainda mais estressante, preocupados com seus familiares, enfim. Continue, ó Deus, cuidando, ó Deus, abençoando todo este povo. Abençoe a vida também dos nossos irmãos que estão passando por tratamentos mais prolongados de saúde. Te agradecemos pela vida do Luciano, que tem apresentado melhoras, ó Pai, nesses últimos dias. E peço não apenas para ele, mas também para a nossa irmã Tata, para o Gabriel, ó Deus, para tantos irmãos que estão fazendo tratamentos mais prolongados. Além de pedir a saúde, além de pedir, ó Deus, que o Senhor cuide deles, eu quero pedir ao Senhor que dê a eles, ó Deus, um coração que confie no Senhor, que se entregue ao Senhor, que confie no Senhor, que seja perseverante, um coração, ó Deus, que não desista, ó Deus, e que a cada dia o Senhor dê a eles, ó Deus, a força, a resistência, a resiliência, ó Deus, que é necessária para continuar, ó Deus, lutando, ó Deus, pela sua saúde, pela sua vida, pela sua fé, pelos seus familiares. Oro também pela vida de todos os familiares, ó Pai, dos nossos irmãos que estão doentes, porque nós sabemos, ó Pai, que muitas vezes quando alguém da nossa família adoece, de alguma maneira adoecemos também e passamos a participar, ó Deus, daquele momento difícil. Portanto, ó Deus, sustenta a vida de todos os irmãos da nossa igreja, que tenham, ó Deus, familiares doentes, que eles também possam permanecer fortalecidos, possam estar firmes, possam estar, ó Deus, de fato, olhando para o Senhor e sendo sustentados pelo Senhor nesses momentos tão difíceis. Muito obrigado, ó Deus, por esses momentos de oração, pela Tua graça que nos acompanha e continuamos confiando, ó Deus, na Tua bondade e na Tua misericórdia. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É isso aí, irmãos. Então, esse foi o nosso Pão das Três dessa quinta-feira, dia 25 de junho. Quero agradecer a presença dos irmãos e nós estamos então agora nos despedindo, agradecendo aos irmãos aí pela sua participação, pelos pedidos de oração e insistindo também que os irmãos possam se lembrar dos pedidos que foram colocados aqui nas suas orações também. E não se esqueçam, nós somos um povo, o povo do Senhor, chamado para andar em santidade. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês e volto a estar com vocês na segunda-feira. Amanhã tem Pão das Três novamente com o pastor Márcio Sarraf. Fiquem com Deus e até mais.